As emoções perturbadoras surgem a partir de alguns comportamentos que nós mesmos produzimos. Mas de que forma estes tipos de emoções afetam na nossa vida? Então, quando nós buscamos apenas pelo prazer, não vamos conseguir nos sentir satisfeitos, mas sim cansados. Então, as emoções perturbadoras surgem sempre que nós queremos colocar os nossos desejos pessoais acima dos desejos de Deus e do universo. Quando nós conseguimos retomar o nosso verdadeiro caminho, o cenário da nossa vida começa a mudar. Às vezes, os nossos desejos e os nossos interesses pessoais nos conduzem por uma trilha obscura. Apesar de nós não percebermos, o nosso desejo pode causar situações de perturbação e até desequilíbrio. Mas em que situações elas ocorrem e como nós podemos lidar para nós retomarmos o nosso reequilíbrio e também a harmonia? Para saber mais sobre esse assunto, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, onde o tema vai sendo encadeado em cada etapa do vídeo. E eu também vou te passar experiências, dicas, pesquisas, ideias, e eu acredito que algo possa fazer sentido para você, e você possa colocar em prática no seu dia a dia, e aliviar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao meu vídeo ou à minha live. A você que está chegando agora, que está me conhecendo agora, e também a você que já me acompanha através dos meus vídeos, através das minhas lives. Gratidão a você. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami. Eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que nós vamos refletir hoje é o nosso desejo como emoção perturbadora. Como lidar? As emoções perturbadoras surgem a partir de alguns comportamentos que nós mesmos produzimos. Por exemplo, quando nós tomamos ações precipitadas, ou quando nós deixamos o egoísmo tomar conta dos nossos pensamentos e também das nossas ações. Ou também quando nós agimos de uma forma não muito responsável. E nessas situações são aqueles momentos em que nós pensamos mais em nós mesmos do que nas outras pessoas. Nos dias atuais, estas emoções surgem de forma mais intensa do que em outros tempos. E eles servem também como um fator de proteção, um fator de defesa para nós, onde nós agimos mais em função dos nossos instintos animais de sobrevivência e mais em função das nossas emoções e não permitimos a nossa razão, a nossa consciência superior de entrar em ação. Nós trazemos esses instintos e essas emoções mais à tona em função dos problemas sociais, dos problemas econômicos, do desenvolvimento tecnológico e várias outras situações como essas. Mas de que forma estes tipos de emoções afetam na nossa vida? Então, devido à grande quantidade de estímulos que nós recebemos do meio em que nós vivemos, vamos perdendo a nossa individualidade e vamos nos moldando aos padrões que a sociedade nos impõe. E isso provoca a nossa perda de liberdade também. Assim, as nossas emoções nos desorientam, nos atrapalhando de identificar e também de seguir os nossos objetivos, as nossas aspirações. O que provoca um aumento ainda maior nos nossos sofrimentos emocionais por não estarmos conseguindo realizar o tanto que nós gostaríamos. E com o aumento de sofrimentos emocionais, perdemos o nosso senso de humor, fortalecendo ainda mais as emoções perturbadoras. Daí pode surgir o desejo, mas ficamos perdidos e até atordoados, como se nós estivéssemos no meio de um redemoinho, sem conseguir discernir o que é realmente essencial para a nossa vida e o que é supérfluo. Nós ficamos com dificuldade de discernir também o que convém e o que não nos convém. Lembrando daquela frase de Paulo de Tarso, quando ele diz assim: tudo me é lícito, ou seja, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou seja,
Poder pode, mas não deve. Um exemplo disso. Eu posso comer muito alimento que não seja saudável? Poder eu posso, mas não devo, porque não é saudável. Aí entra a nossa responsabilidade que eu comentei anteriormente, pois nós estamos deixando o nosso desejo querer satisfazer o nosso prazer naquele momento, mas nós não pensamos nas consequências. Quando nós desejamos coisas ou quando nós aspiramos algo com a nossa mente inquieta, normalmente nos deixamos ser conduzidos apenas pelas nossas emoções, que nos levam a tomar condutas nem sempre adequadas, através de ações precipitadas, porque nós ficamos buscando por algo além das nossas reais possibilidades, e isso gera amargura em nós. Se nós usarmos como exemplo um cavalo selvagem, aquele que ainda não foi domesticado, esse tipo de cavalo selvagem, aquele que nós não conseguimos controlar, esse sim, ele vai causar muitos danos e podemos até nos machucar lidando com o cavalo selvagem. O mesmo ocorre quando nós deixamos as nossas emoções descontroladas. Deixamos que elas tomem conta das nossas rédeas, onde nós perdemos o equilíbrio. E podemos provocar também muitos danos, podemos nos machucar ou machucar também outras pessoas. Então, todas as vezes em que nós deixamos as nossas emoções assumirem o controle da nossa vida, vamos ter como reflexo disso um desequilíbrio e um sofrimento emocional. Porque quando nós deixamos as nossas emoções buscarem pelos nossos desejos, apenas por aquelas coisas que nos trazem prazer, não vamos conseguir ficar satisfeitos apenas com o prazer. E como as nossas energias vão sendo consumidas, cada vez que nós buscamos por um prazer, nós vamos nos sentir cada vez mais cansados, aumentando ainda mais a nossa insatisfação. Então, quando nós buscamos apenas pelo prazer, não vamos conseguir nos sentir satisfeitos, mas sim cansados. Mesmo quando nós vamos realizar alguma ação no bem, nós precisamos fazer com equilíbrio, para que os nossos desejos não busquem por necessidades ilusórias. E quando nós conseguimos envolver a nossa consciência superior, utilizando da nossa razão, da lógica, do discernimento, começamos a ter uma outra mentalidade, que em um primeiro momento, analisando de uma forma bem superficial, nos aparentam ser até atitudes de conformistas. Mas, na realidade, são atitudes maduras de aceitação consciente e voluntária dos verdadeiros valores da vida, dos recursos que nós temos à nossa disposição. E esse entendimento nos leva a ter uma vida mais harmoniosa, com uma sensação melhor de bem-estar. E isso vai melhorar também os nossos relacionamentos, os relacionamentos que nós temos com as outras pessoas, os relacionamentos que nós temos no grupo social em que nós estamos incluídos, nos conduzindo assim a uma vida com menos sofrimentos emocionais. O controle do nosso corpo físico é feito através da nossa mente, e o nosso cérebro funciona como um centro de comando. Mas é importante salientar que não é o nosso cérebro que nos comanda. Ele é apenas um centro de comando. E quem controla o nosso cérebro somos nós mesmos através da nossa mente. E utilizamos o cérebro como instrumento para realizar as nossas atividades. Então, se os nossos olhos conseguem captar algumas cenas que nos levam àquele desejo de falar mal, o que nos levaria a uma emoção perturbadora e a um desequilíbrio, nós podemos usar da nossa discrição e não fazermos alarde em tudo o que nós vemos. Porque quando nós produzimos alardes, reproduzimos e repetimos as mesmas energias que nós conseguimos registrar através dos nossos olhos.
e atraímos também energias similares ao que nós estamos produzindo, intensificando ainda mais o nosso desequilíbrio. Então essa ação pode até se transformar em um hábito, nos levando a ter as mesmas emoções desequilibradoras de forma repetida, e o pior, sem percebermos. E podem passar a ser também um comportamento vicioso de nós falarmos tudo o que nós estamos vendo, tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Como na nossa vida normalmente aparecem mais coisas ruins do que as boas, principalmente quando nós estamos assistindo notícias, ao repetir as coisas ruins, nós estamos reforçando o mal. E por sintonia, estamos atraindo as energias negativas para nós, assim como também o mal. Então é importante nós começarmos a filtrar das coisas que nós estamos vendo e buscarmos mais pelas coisas boas. Não que nós não devamos conhecer as coisas ruins. É importante nós conhecermos também as coisas ruins para nós aprendermos, para nós nos protegermos, mas não ficar fazendo alarde daquelas coisas ruins, senão nós vamos estar multiplicando o mal. Então por isso é importante cada vez mais buscarmos por temas edificantes, buscarmos por assuntos edificantes, programas edificantes. E assim nós vamos nos melhorando gradualmente. No caso dos nossos ouvidos, eles escutam tudo o que está ao nosso alcance. Mas nós não precisamos reproduzir tudo o que nós escutamos. Podemos fazer um filtro e reproduzir apenas as coisas úteis. Apesar de que às vezes nós escorregamos e reproduzimos coisas fúteis também. Então isso acontece também comigo. Mas tudo isso é um exercício diário de vigiarmos o que nós estamos falando. Porque se nós falamos tudo o que nós queremos, o nosso sistema fonador vai se desarranjar de tanto sair palavras de forma descontrolada. Para que nós possamos controlar as nossas emoções perturbadoras, precisamos realinhar as nossas emoções, os nossos sentimentos com a nossa consciência, fazer uma conexão entre as nossas emoções, sentimentos e a nossa consciência. Então, para mudar a situação, nós precisamos focar as nossas energias naquilo que nós queremos e não naquilo que nós não queremos. Porque quando nós focamos as nossas energias naquilo que nós não queremos, vamos despender energias fortalecendo aquilo que nós não queremos. Que pela lei da atração ou pela lei da sintonia, podemos até atrair essas coisas que nós não queremos e nos desgastar ainda mais com isso. Mas quando nós focamos as nossas energias naquilo que nós queremos, sem ilusões, ou seja, quando focamos as nossas energias naquilo que nós realmente precisamos, vamos nos sintonizar com energias benéficas que vão reciclar as nossas energias, nos fortalecendo ao invés de nos desgastar. Então, quanto mais nós focamos naquilo em que nós queremos e também que nós precisamos, e também que tudo isso esteja sintonizado com os desígnios de Deus, os desígnios do universo, nós vamos estar agindo com menos egoísmo. Vamos tornar a nossa vida mais leve e com menos sofrimentos emocionais. Então, as emoções perturbadoras surgem sempre que nós queremos colocar os nossos desejos pessoais acima dos desejos de Deus e do universo. Com isso, nós nos desequilibramos, causando sofrimentos emocionais que foram provocados por nós mesmos. E estes sofrimentos servem para nós como indicativo de que nós erramos em algum lugar dessa jornada e que nós devemos reparar os nossos erros e retomar o nosso caminho, o caminho que Deus e o universo traçaram para nós. Às vezes nós queremos realizar o bem com perfeição, mas por nós não conseguirmos a perfeição devido às nossas próprias necessidades de aperfeiçoamento,
nós entramos em desespero, nos deixamos levar pela emoção perturbadora, por não termos os nossos desejos atendidos como nós queríamos. E assim também nós nos deixamos levar pelas nossas sombras interiores, pelas nossas imperfeições. Ainda também nós podemos começar a reclamar do nosso destino, reclamando de Deus, reclamando do universo por não atenderem os nossos desejos. Seria como um ato de rebeldia aos desígnios do Criador e também do universo com relação a nós, como se eles devessem atender todos os nossos desejos, como se eles devessem nos mimar o tempo todo. E isso aumenta ainda mais a nossa perturbação e o nosso desequilíbrio. Dessa forma, ou seja, agindo com rebeldia, nós nos desviamos ainda mais do nosso caminho. E, consequentemente, aumentamos mais o nosso sofrimento emocional. Esquecendo também que fomos nós mesmos, através dos nossos desejos e interesses pessoais, que nos deixamos desviar desse caminho e também cair. Quando nós conseguimos retomar o nosso verdadeiro caminho, o cenário da nossa vida começa a mudar, onde as coisas que nós realmente precisamos vão aparecendo naturalmente no nosso caminho. E as pessoas que vão nos ajudar a percorrer essa jornada também começam a aparecer conforme a necessidade que nós tivemos em cada etapa desta nossa jornada. E se nós conseguirmos perceber este mecanismo divino, começamos a nos fortalecer na nossa verdadeira fé. Não em uma fé cega, mas sim em uma fé raciocinada, onde cada vez mais percebemos através do raciocínio, através do discernimento, que nada acontece por acaso. E passamos a confiar mais nos desígnios de Deus e também nos desígnios do universo com relação a nós. Essa confiança no alto nos permite sintonizar com as boas energias que nos fortalecem a continuarmos seguindo na nossa jornada. E apesar dos obstáculos que vão aparecendo no nosso caminho, essa confiança nos dá a energia que nós precisamos para superar cada um desses obstáculos e crescer com essa situação, onde vamos nos tornando pessoas cada vez melhores interiormente e também com menos sofrimentos emocionais. Às vezes, os nossos desejos e os nossos interesses pessoais nos conduzem por uma trilha obscura. E nesses momentos é importante que nós lembremos da lei de causa e efeito, ou seja, da lei de ação e reação. E com base nessa lei, nós não vamos apenas receber o que nós damos, mas também vamos viver no mundo em que nós estivermos proporcionando para as outras pessoas. Por isso, a importância de procurarmos doar apenas o bem, dentro da nossa capacidade de compreensão, dentro do nosso entendimento, dentro das nossas possibilidades. Se em algum momento da nossa vida provemos momentos de alegria para algumas pessoas e em outro momento causamos sofrimento, na nossa vida vamos atrair ambas as situações de alegria e também de sofrimento. E sempre um sofrimento emocional vai fazer com que o ritmo da nossa jornada diminua, atrasando o nosso crescimento interior. Mas também vai ser necessário para que, sentindo a dor que nós fizemos os outros sofrerem, e através das nossas reflexões legítimas sobre o nosso modo de comportar, nós começamos a controlar melhor os nossos desejos que nos levam a perturbações. Assim vamos aprendendo a nos tornar cada vez melhores interiormente. Então, cada vez que nós erramos e fazemos alguém sofrer, nós vamos parar um pouco no tempo para poder refletir sobre aquela situação, podemos aprender com aquele ensinamento que nos traz sofrimento, que nos traz dor, e a partir do momento que nós tivermos o aprendizado, nós vamos continuar na nossa jornada de crescimento interior. Por isso a importância que cada vez que nós estivermos sofrendo com alguma coisa, nós pararmos para
refletir o que nós temos para aprender com aquela lição. A partir do momento que nós temos o aprendizado, o sofrimento deixa de existir. Se nós somos pessoas irritadiças, sempre que não somos atendidos nos nossos desejos e interesses pessoais, as pessoas que nos cercam vão sentir essa energia de baixa frequência vibratória. E além disso, nós vamos causar também perturbação no ambiente onde nós estivermos. Seria algo similar se pessoas quisessem beber água limpa do poço, mas nós chegamos até esse poço e agitamos o fundo do poço, fazendo com que a sujeira se espalhe pela água. Então, nessa situação, quais poderiam ser os sentimentos das outras pessoas com relação a nós? Será que seriam sentimentos bons ou sentimentos ruins? E como ficaria a energia vibratória do ambiente? Seria uma energia harmoniosa ou uma energia pesada? E tudo isso foi provocado por nós mesmos, nesse exemplo do poço que eu comentei. E isso vale para qualquer situação onde nós chegamos e perturbamos o ambiente. Por isso a importância de nós começarmos a verificar cada vez mais de que forma que nós estamos agindo, como que o mundo à nossa volta está retornando para nós o que nós estamos provendo para o mundo. E se nós frequentemente usamos da crítica com relação às outras pessoas, é natural que pela lei de causa e efeito, nós soframos a resposta do ambiente em que nós estamos causando esse desequilíbrio. E vamos atrair para perto de nós pessoas que passam a nos criticar na mesma moeda. Mas se nós não prestamos atenção nessa lição, outras críticas podem até chegar até nós, até assim de uma forma mais intensa, para que nós possamos perceber o que nós causamos. Então, tenhamos a certeza de que, em geral, não vivemos apenas com as pessoas que correspondem aos mesmos níveis que nós, mas também compartilhamos os mesmos ambientes que nós mesmos ajudamos a formar. E essas afirmações vêm sendo cada vez mais confirmadas pela mecânica quântica, através, por exemplo, de um livro que eu li e eu achei bem interessante. O livro ele é intitulado A Matriz Divina, ele foi publicado por Gregg Braden. Eu não estou com um livro aqui, mas depois que fizer a edição vou publicar o livro aqui e também vou deixar o título desse livro na descrição. A Matriz Divina, publicado por Gregg Braden. Bastante interessante. Então assim ele confirma cada vez mais, através da mecânica quântica, que nós atraímos aquilo que nós produzimos. Então, se nós queremos que pessoas mais harmônicas convivam conosco, nós precisamos, da nossa parte, participar ativamente para que esta harmonia aconteça. E se nós queremos viver em um mundo melhor, nós também precisamos contribuir para criar esse mundo melhor. Quanto mais pessoas nós ajudarmos, mais nós vamos receber ajuda. Quanto mais nós contribuirmos para um mundo melhor, mais o mundo vai nos retribuir com a contribuição que nós dermos. Todos os nossos desequilíbrios e perturbações são provocados pela falta de conhecimento. Ou seja, quanto menos conhecimentos nós tivermos, maior vai ser o nosso desequilíbrio emocional. Então, se nós queremos ter menos emoções perturbadoras, aquelas que são causadas pelos nossos desejos e interesses apenas pessoais, nós precisamos buscar por conhecimentos úteis, aqueles conhecimentos edificantes que ajudam a cada um de nós nos tornarmos pessoas cada vez melhores e nos conhecermos cada vez mais. Então, o autoconhecimento é muito importante para que nós possamos sofrer menos. Quando nós não sabemos exatamente qual conhecimento devemos buscar, o sofrimento emocional e a didática divina vão nos dar o material didático que nós precisamos. Conforme nós vamos adquirindo mais conhecimentos úteis e mais nós vamos conhecendo a nós mesmos,
menos sofrimentos emocionais nós vamos ter. Então, só para esclarecer essa questão, que quando nós não sabemos exatamente qual conhecimento buscar, o nosso sofrimento, a nossa dor, que é trazida através da didática divina, vão colocar no nosso caminho o material didático que nós precisamos. E a partir do momento que nós aprendemos a lição, nós vamos superando os nossos sofrimentos emocionais também. Então assim, eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia, e aliviar o seu sofrimento emocional. Então escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou e se teve algo que te chamou mais a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E também para que YouTube, Facebook e Instagram possam perceber que o conteúdo é relevante e eles também ajudem a compartilhar com outras pessoas. E você que está assistindo o vídeo aqui no YouTube, inscreva-se no meu canal caso você ainda não tenha se inscrito. E ative o sininho para você ficar sabendo cada vez que eu postar um novo vídeo e você não perder nenhuma postagem minha. Então, gratidão a você e gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. E espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. E Elisângela Andrade Fregni escreveu: boa noite, Hugo, Deus o abençoe. Sou muito ansiosa, suas palestras ajudam muito. Obrigado pelo carinho. Boa noite, Elisângela. Muito obrigado também a você por estar me acompanhando aqui no vídeo. Então Deus também te abençoe e Deus abençoe a todos que estão acompanhando o vídeo, acompanhando a live. E fico feliz também que as minhas palestras tenham te ajudado muito. Muito obrigado. Obrigado também pelo seu carinho. Obrigado a todos pelo carinho que vocês me dão. É muito incentivador também a eu continuar realizando esse trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Mina Miranda escreveu aqui: boa noite, professor, gratidão, hoje consigo vê-lo em direto, sou de Portugal. Olha, boa noite, Mina, olha que bacana, muito obrigado por você estar aqui, deve ser bem tarde da noite aí em Portugal, muito obrigado também por estar aqui ao vivo. Obrigado, Mina Miranda, de Portugal. Então aí deve ser algo em torno de 11h40, né, mais ou menos assim. Então, muito obrigado por estar me assistindo de Portugal tão tarde, né. Muito bacana. A Mina Miranda escreveu: boa noite, gratidão, obrigada pelos ensinamentos. Boa noite, Mina. Gratidão a você por me acompanhar num horário bem adiantado aí em Portugal, né? Muito obrigado, sou eu que agradeço, Mina. Eliana Ramos escreveu aqui: boa noite, Eliana, muito obrigado. E quero agradecer a todos também por poderem acomodar os seus horários e poderem assistir também essa live. E também para poderem assistir o vídeo gravado. Muito obrigado a todos vocês. Então assim, quero desejar a todos uma boa noite, uma noite tranquila, serena, reconfortante, revigorante. Que nós possamos despertar amanhã fortalecidos e que esta noite possa se replicar durante as outras noites da semana e também da semana que vem. E que todos nós possamos ter uma excelente semana abençoada, com muita luz, com muita paz, com muito amor, muitas reflexões boas, muitos insights, e que nós possamos colocar em prática aquelas coisas que fizerem sentido para nós na nossa vida. E gradualmente nós vamos superando os nossos sofrimentos emocionais. Então assim, nós vamos finalizando mais uma live. De novo, muito obrigado a você. Gratidão a você e gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live. De novo, muito obrigado. Boa noite.